Bom dia, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Meninos, hoje o assunto da nossa aula vai ser as indústrias, os principais tipos de indústrias que existem. Mas antes de começar a falar sobre as indústrias, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a matéria-prima, né? Matéria-prima é algo essencial para a existência das indústrias. Sem matéria-prima, a indústria não existe, a indústria não funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui a figura de um boizinho, né? De uma vaca. Essa vaca, ela fornece carne e ela fornece leite. A carne e o leite é um tipo de matéria-prima, né? Algo que vem da natureza. O que a indústria faz? Na maioria das vezes, a indústria, ela embala e processa essa carne para que essa carne chegue até nós consumidores. E ela também pode embalar e processar o leite. Além disso, ela pode utilizar esse leite para fazer queijo, manteiga ou sorvete, ou outras coisas também. Então, a indústria, ela tornou-se essencial para manter o nosso padrão de vida, né? Porque assim, por mais que a gente possa consumir a matéria-prima natural, nós ainda dependemos muito, a nossa vida ainda depende muito dos produtos que são processados pela indústria. Aqui eu quero mostrar para vocês outros dois tipos de matéria-prima, que é a matéria-prima de origem vegetal e de origem mineral. Nesse caso aqui, a matéria-prima de origem vegetal são as frutas, os legumes e as verduras. Nós podemos consumir esses produtos naturalmente, sem que eles tenham passado por uma indústria. Mas na maioria das vezes, nós podemos tomar um iogurte de morango, um suco de laranja, que foi transformado e processado por uma indústria, né? Então, a matéria-prima de origem vegetal, ela pode ser consumida também, tanto in natura quanto processada pela indústria. E nós temos a matéria-prima de origem mineral, no caso a água, prata e ouro, que também é processada pela indústria para fazer produtos que vão servir para a gente. Agora que vocês entenderam o que é matéria-prima e o quanto a matéria-prima é importante para as indústrias, nós vamos ver os principais tipos de indústrias que existem. Meninos, existem três tipos de indústria: a indústria de base, a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. Para entender o que faz cada tipo de indústria, eu quero que vocês peguem a apostila Grupo 4, na página 266, que nós vamos fazer juntos o exercício de número 4. Aqui no exercício de número 4, vocês vão entender a diferença entre uma indústria de base e uma indústria de bens de consumo. Então, ele pergunta o seguinte: preencha o quadro com as informações que correspondem a cada tipo de indústria identificada. Indústria de base, o que são? O que é uma indústria de base? O que faz uma indústria de base? Uma indústria de base é aquela que trabalha extraindo a matéria-prima da natureza. Então, aqui, o que são indústrias de base? Vocês vão responder assim: são aquelas. Podem pegar o lápis e já ir responder. São aquelas que extraem a matéria-prima da natureza. Então, essa é a indústria de base. É aquela responsável por extrair a matéria-prima da natureza. Quais são exemplos de indústria de base? Vocês vão colocar aqui a petroquímica, a metalúrgica e a siderúrgica. O que faz uma indústria petroquímica? Vocês já ouviram falar das plataformas de petróleo que ficam no oceano? O que elas fazem? Elas extraem o petróleo do fundo do oceano para que esse petróleo possa ser transformado em gasolina, diesel e etc. Então, as indústrias de base são aquelas responsáveis por extrair a matéria-prima da natureza. Uma metalúrgica, uma siderúrgica, o que elas fazem? Elas extraem os metais, os minerais do solo terrestre e trata esses minerais para que eles possam ser utilizados. Então, a indústria de base é aquela que vai extrair a matéria-prima
da natureza. E uma indústria de bens de consumo? O que faz uma indústria de bens de consumo? A indústria de bens de consumo é aquela que faz produtos para nós. Então, ela faz produtos para os consumidores. Então, vamos lá. É aquela que fabrica produtos para os consumidores. Essa é a indústria de bens de consumo. Ela faz produtos para os consumidores. Quais são os exemplos? Nós podemos citar aqui a indústria de alimentos, de roupas, de eletrodomésticos, que fazem produtos que serão comprados por nós, os seres humanos, ok? Então, de entender a diferença entre uma indústria de base e uma indústria de bens de consumo. E existe um terceiro tipo de indústria que é chamada de indústria de bens intermediários. Essa indústria, o que ela faz? Ela produz máquinas para as indústrias de bens de consumo ou para as indústrias de base. Como, por exemplo, uma indústria que faz roupa. Ela precisa de uma máquina para cortar o tecido. Quem faz essa máquina? A indústria de bens intermediários. Então, a indústria de base extrai a matéria-prima, a indústria de bens intermediários produz máquinas para as outras indústrias e a indústria de bens de consumo fabrica produtos para nós. Pensando assim, você vai colocar sua apostila agora na página 263, que nós vamos fazer juntos o exercício de número 1 para poder fixar bem a definição de cada indústria. Leia as frases numeradas e assinale o que for correto sobre a atividade industrial e empresarial. Então, vamos lá. Chamamos de indústrias de base aquelas que extraem a matéria-prima da natureza, madeira, plantas, petróleo, e transformam-na para serem usadas por outras indústrias. São exemplos de indústrias de base: a metalúrgica, a siderúrgica e a petroquímica. Pensa aí que eu já vou falar a resposta. Você acha que a questão 1 é verdadeira ou falsa? Você acha que uma indústria de base é o que está escrito aí ou não? Pensou? A resposta é verdadeira. Essa alternativa aqui está correta, né? Então, a questão número 1 está certa. Vamos ver a questão de número 2. As indústrias de bens intermediários fabricam máquinas ou equipamentos, que por sua vez vão atender ainda outra atividade industrial. Pensa aí, você acha que uma indústria de bens intermediários é a indústria que fabrica máquinas e equipamentos para outra indústria? Sim ou não? A resposta é sim. Essa atividade aqui, essa frase é verdadeira. Questão de número 3. As indústrias de bens de consumo fabricam produtos que serão consumidos diretamente pelas pessoas. Os bens de consumo são também denominados não duráveis, pois rapidamente se tornam antigos e descartáveis. Computadores, eletrodomésticos em geral, automóveis, comidas e bebidas são bens de consumo não duráveis. Vocês acham, por exemplo, que um computador é um bem de consumo que estraga rapidamente e se transforma em uma coisa antiga rapidamente? Vocês acham que um carro é um bem de consumo descartável? Sim ou não? Pensou? A resposta é não. A questão de número 3 está errada. Então, estão corretas as questões de número 1 e 2, e você vai marcar, então, a alternativa D. E agora, a tia Letícia vai entrar com vocês num assunto sobre a divisão da indústria de bens de consumo, ok? Para que a gente possa entender como está dividida a indústria de bens de consumo, vocês vão colocar a apostila de vocês na página 267, que nós faremos o exercício de número 5, ok? Indústrias de bens de consumo, que são aquelas que fazem produtos para nós,
elas são divididas em produtos, indústria de bens duráveis e indústria de bens não duráveis. Essa classificação está de acordo com o prazo de vida do produto que essa indústria fabrica. Como, por exemplo, se a gente pensar num Danone, um Danone ele tem um prazo de validade, ele tem um prazo de vida muito curto. Se a gente comparar esse Danone com um celular, o celular ele já tem um prazo de vida muito maior. Então, a indústria de bens duráveis é aquela indústria que faz produtos que têm um longo prazo de vida, como, por exemplo, um eletrodoméstico, uma garrafinha de plástico, uma roupa, um computador, uma impressora, uma TV. Já uma indústria de bens não duráveis é aquela que faz produtos que têm um curto prazo de vida, como, por exemplo, os alimentos, os refrigerantes, os remédios, ok? Então, para que a gente possa entender a diferença entre esses dois tipos de indústrias de bens de consumo, agora a gente vai escrever essa resposta, ok? Eu vou fazer junto com vocês. Então, aqui, o que é uma indústria de bens duráveis? É aquela que fabrica produtos com longo prazo de vida. Ponto final. Exemplo: eletrodomésticos, roupas e etc. Ok? E o que é uma indústria de bens não duráveis? Vocês vão escrever. É aquela que fabrica produtos com curto prazo de vida. Exemplos: alimentos, remédios, refrigerantes, ok? Agora, meninos, nós acabamos de estudar todos os tipos de indústrias que existem e o que elas produzem. Independente de qual seja o produto final de uma atividade industrial, toda indústria precisa de matéria-prima. Esses exercícios eu fiz junto com vocês para eu já ir explicando a matéria e resolvendo alguns exercícios. Agora eu vou passar para vocês quais são os exercícios que vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá. Começam na página 264. O primeiro exercício é o exercício 2. Você estudou que as matérias-primas são usadas na fabricação de produtos industrializados. Observe as matérias-primas a seguir e escreva o nome de alguns produtos feitos com elas. Então, leite. O que pode ser feito com leite pela indústria? Você vai escrever. Madeira. O que a indústria pode fazer com a madeira? Você vai escrever. Algodão. O que a indústria pode fazer com o algodão? Você vai escrever aqui. Continuando, você vai para a página 265, exercício 3. Circule com um lápis de cor azul os produtos industrializados e com um lápis de cor verde os produtos naturais. Então, o Danone. O Danone é um produto natural ou industrializado? Se ele for natural, você vai usar o lápis verde. Se ele for industrializado, você vai circular com o lápis azul. Você vai olhar para todos esses produtos aqui e usando o lápis verde para produto natural e o lápis azul para produto industrializado, você vai fazer o exercício 3 da página 265. E por último não, continuando, na página 268 agora, pesquise em jornais ou revistas rótulos ou imagens de produtos industrializados. Recorte aqueles que você julgar interessante e colhe aqui. Nesse exercício, você pode escolher um só, um produto que você gosta muito de consumir e que seja industrializado. Cola o rótulo dele aqui. Com certeza, no armário da cozinha da mamãe ou na geladeira tem um monte de rótulo. É só você pegar e colar, tá bom? E agora, o último exercício, exercício 7.
da página 269, você vai escrever o nome da matéria-prima utilizada na fabricação destes produtos. Então, vamos lá. Para fabricar manteiga, o que foi usado? Para fabricar, isso daqui é um pote de massa de tomate. Para fabricar massa de tomate, o que foi usado? Linguiça. Para fazer linguiça, o que usa? Para fazer o óleo, o que foi usado? E para fazer a bolacha, o que foi usado? Ok? Assim que você terminar todas as atividades, você vai tirar foto de todas as atividades da aula de hoje e mandar foto para a tia Letícia, tá bom? Ficar bem claro quais foram as páginas trabalhadas na aula de hoje. Foram as páginas 263 até a 269. Tira foto nessa ordem e manda para a tia Letícia, que em breve eu já mando a correção para vocês, tá? Nós estamos começando um novo bimestre e não vamos deixar as atividades acumular, tá bom, meninos? Vamos fazer tudo certinho. A aula de hoje está bem fácil. Os exercícios mais difíceis a tia Letícia já foi fazendo junto com vocês. Espero as fotos então. Um beijo e até amanhã.